Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou graduanda do terceiro semestre de Biologia e nesse vídeo a gente vai falar sobre os mecanismos naturais que o corpo usa para combater os antígenos. Mecanismos naturais correspondem à imunidade inata, que é a imunidade nativa do organismo. Ela é ativada rapidamente durante processos infecciosos ou inflamatórios. Também há barreiras físicas, químicas e algumas células fagocíticas. O que são barreiras físicas? Nós temos como exemplo a pele, que é composta por tecido conjuntivo e também tem a epiderme e a derme. O epitélio da derme há muitas células sinalizadoras e uma delas é as células de Langerhans. E também compõe-se de terminações nervosas, como a célula de Merkel. Também tem o melanócito, que tem a melanina junto dele e serve de defesa. Os grânulos, o queratinócito, que tem a queratina e também faz a função de proteção. O disco tátil, que é a terminação nervosa, que faz você sentir o toque. Também temos a célula caliciforme, que produz muco, no caso dos glicosaminoglicanos neutros. Ela aumenta de quantidade na presença do antígeno. Também temos um mecanismo de defesa chamado espirro e tosse, que é o movimento ascendente do diafragma, que é composto por músculo liso. A lágrima também é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. No estômago, há células parietais e células zigomáticas. No caso das zigomáticas, ela é composta por ácido gástrico. No intestino, há a placa de Peyer, que são os acúmulos de tecido linfóide. Também tem o malte, que são os nódulos de defesa, e tecido linfóide associado às mucosas. No caso das células fagocíticas, nós temos o neutrófilo, o macrófago e as células NK, Natural Killers. Essas células fagocíticas fazem um processo chamado fagocitose. O que é a fagocitose? É o procedimento que a célula engloba o antígeno dentro do citoplasma e a digere. A fagocitose também tem os fagócitos, que têm a produção de pseudópodes e fazem todo esse processo de digestão. Qual é a função do neutrófilo e o macrófago quando há a penetração do antígeno? Eles se ligam por meio de receptores e previnem infecções pela fagocitose. E as células natural killers matam o antígeno sem a apresentação destas. As células NK, que são distintas de alterações tumorais, acontecem mais em infecções virais. Elas liberam grânulos ao redor da célula, no caso dos grânulos são proteínas, ao redor da célula-alvo e auxiliam na destruição dela. Essa destruição acontece juntamente com a perforina, que é uma proteína que está ligada aos grânulos e às gran-enzimas e facilita a entrada de proteínas, induzindo a apoptose das células-alvos, eliminando as células com alterações. Uma proteína que se envolve totalmente nesse processo, chamada citocina, que é mediadora e reguladora da resposta inata e acontece entre neutrófilos e monócitos, aumentando a permeabilidade dos capilares, ela também se liga às outras células específicas como forma de comunicação. As quimiocinas atraem as células para o local da reação. Elas obrigam as células a deslocar-se através de um estímulo químico denominado quimiotaxia. Nota-se que uma inflamação ocorre quando os sintomas apresentados no local lesionado têm um tom mais avermelhado, eritema ou inchado e quente, edema. Isso acontece devido ao aumento da quantidade de sangue por conta do aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e a vasodilatação. O monócito, que não foi dito, fica no interior do vaso sanguíneo. Ele passa para o tecido e diferencia para macrófago. Quando ele está no interior do vaso sanguíneo, ele não tem enzima digestiva, por isso ele se diferencia. E quando ele se diferencia, ele acaba tendo uma enzima digestiva para fazer o processo de fagocitose. O que acontece durante esse processo que o antígeno penetra o corpo? Aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, que é a diapedese. Acontece a quimiotaxia, que já é um processo químico, e a fagocitose. Isso tudo faz parte dos mecanismos naturais.
Mecanismos naturais correspondem à imunidade inata, que é a imunidade nativa do Mecanismos naturais correspondem à imunidade inata, que é... Mecanismos naturais correspondem à imunidade inata, que é a imunidade nativa do organismo. Esqueci. E aí, tudo bem? Esqueci. Mecanismos naturais correspondem à imunidade inata, que é a imunidade nativa do organismo, que é rapidamente ativada em processos físicos. Eita, Mecanismos naturais é o mesmo que imunidade inata, que é a imunidade nativa do organismo, ativada rapidamente em processos infecciosos, inflamatórios. E também tem as barreiras E também há barreiras físicas. Tudo bom?